Após 30 anos de discussão, a reforma tributária foi aprovada pelo Congresso e, em breve, simplificará a tributação sobre o consumo, provocando uma importante mudança na vida dos brasileiros, sobretudo na hora de nós comprarmos produtos e demandarmos serviços. Essas mudanças serão implantadas gradualmente, por um longo período, para que todos possam se ajustar. Mas para efetivamente a reforma passar a valer, será necessária a regulamentação de alguns temas. Para alguns economistas, esta próxima etapa é vista como um grande desafio e se torna, desde já, um dos principais itens da agenda de produtividade do Brasil. Isso porque os verdadeiros impactos na reforma da economia brasileira dependem dessa regulamentação, que se dará por meio de normas infraconstitucionais. Pelas regras, o Poder Executivo terá até 180 dias para enviar essas propostas aqui para o Congresso. Eu sou William França e para tratar sobre a aprovação e sobre os próximos passos da reforma tributária aqui na Câmara, eu recebo hoje os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais. Senhores, sejam bem-vindos ao Câmara Debate. Eu gostaria de começar com o senhor, deputado Reginaldo. O senhor, eu gosto sempre de fazer uma pequena biografia para que o nosso telespectador se situe. O senhor é economista com pós-graduação pela Universidade Federal lá de São João del Rei, né? O senhor aqui na Câmara, além de várias outras participações, mas o senhor é titular do grupo de trabalho que cuida da digitalização e desburocratização, está no seu 6º mandato e foi o presidente da comissão especial que analisou essa reforma tributária. Com esse lastro todo que o senhor tem, qual é a avaliação que o senhor faz desta aprovação histórica? Super positiva, né, Nilton? Eu acredito que, de fato, o Brasil fez a mais ousada reforma estruturante para os setores econômicos. É uma reforma que vai dar eficiência, vai dar dinamismo à economia brasileira. O Brasil estava desconectado com o mundo. 95% dos países não tem um sistema tributário de cobrar imposto do imposto, cobrar imposto do valor acumulado, e sim cobrar imposto do valor adicionado. Então, a nossa economia vai ganhar competitividade, seja para disputar contra os importados aqui no mercado interno, seja para vender com valor agregado para o mercado externo. Então, isso vai significar milhões de novos empregos, 10 anos, 12 milhões de novos empregos para o povo brasileiro, bilhões de arrecadação e trilhões de PIB, o que significa que o povo brasileiro vai aumentar a renda per capita em R$6 mil ano. Portanto, é uma revolução, é um fato histórico. Quero parabenizar o deputado Nilton Cardoso, que participou conosco no grupo de trabalho e coordenou a relação com o setor agro, que naquele momento tinha dificuldades de aderir à reforma, e com o trabalho do deputado Nilton Cardoso conseguimos unidade de todos os entes federados, né, do governo federal, do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad, da Câmara liderada pelo Arthur Lira, do Senado com o Rodrigo Pacheco, mas todos os setores econômicos. Ressalvado destaques, né, Nilton? Apoiaram a reforma. E a reforma deu certo depois de 40 anos. A primeira reforma do regime democrático do sistema tributário brasileiro. Uma conquista do povo brasileiro. Muito obrigado. O senhor já adiantou um pouquinho da participação do deputado Nilton Cardoso, mas eu queria, mantendo a isonomia, falar um pouquinho de quem temos aqui presente conosco. O senhor é empresário, aqui na casa o senhor é titular da Comissão de Finanças e Tributação, o senhor está no seu 3º mandato e, como já disse o deputado Reginaldo, o senhor integrou, né, o grupo de trabalho do Sistema Tributário Nacional que tratou dessa reforma. Participe com essa sua participação e biografia, como o senhor avalia a entrega desse resultado para a sociedade brasileira? Caro William, quem está acompanhando o nosso programa, muito alegre de estar aqui hoje. Eu diria que nós quebramos a maior parte dos paradigmas tributários brasileiros com a aprovação da reforma tributária. Eu quero, Reginaldo, te parabenizar pela presidência do grupo de trabalho. Eu diria com muita tranquilidade que sem a sua condução, dificilmente nós teríamos chegado onde chegamos com a aprovação desse texto. Você soube unir as divergências e construir os consensos para que nós pudéssemos chegar onde chegamos com essa revolução que muda da origem para o destino, que unifica 5 tributos sobre o consumo brasileiro, que são de altíssima complexidade, que quebra o conceito da diferença entre produto e serviço, que faz com que haja definitivamente uma oportunidade para o Brasil
acabar com a não cumulatividade, ou melhor dizendo, acabar com a cumulatividade e dar, de fato, oportunidade para que o sistema tributário no consumo seja não cumulativo, seja neutro, e com isso todos os aspectos levantados pelo querido deputado Reginaldo são verdadeiros, porque vão promover o crescimento econômico, forte geração de emprego e colocando o Brasil, de fato, num cenário internacional de crescimento. Fato é que a Standard & Poor's recentemente colocou o Brasil um passo a mais na sua avaliação de classificação econômica, classificação de risco, graças à reforma tributária exclusivamente. Muito bem. Eu gostaria de parabenizar os senhores pelo trabalho, mas agora o trabalho parece que só foi uma etapa vencida, talvez a maior delas, mas ela já desencadeia uma série de outras demandas. Eu vou pedir para apresentar uma arte aqui que tem um resumo dos próximos desafios e eu gostaria que os senhores comentassem, também já aproveitando e explicando para o nosso telespectador um pouquinho do que ainda precisa ser regulamentado. Precisa criar o comitê gestor, que vai ser formado por estados e municípios. Precisa estabelecer regras e alíquotas dos novos tributos, incluindo aqueles que estão em regimes específicos de setores. Precisa detalhar o imposto seletivo, que foi criado agora, sobre produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E tratar de questões de repasses aos estados por meio de fundos criados por essa proposta de emenda constitucional que foi aprovada. Qual dos dois gostaria de comentar essa tarefa do que ainda que espera o trabalho aqui do Congresso? Olha, William, de fato, nós temos que regulamentar o sistema, né? Fizemos a emenda constitucional, demos o comando e agora precisa da regulamentação. Se tratando de criação de um novo tributo, unificamos, mas estamos criando um novo tributo, tem o princípio da anuidade. Então, nós temos que terminar os trabalhos em 2024. Como nós temos eleições municipais, é importante terminar no primeiro semestre de 2024. Então, o nosso compromisso, já falei com o presidente Arthur Lira, junto com o deputado Eudo Cardoso Júnior, nós vamos propor uma criação do grupo de trabalho para acompanhar e debater com a sociedade essas leis complementares. Então, nós queremos continuar o debate, construir convergências, quebrar os dissensos. E eu acredito que agora nós precisamos ter essa unidade para aprovação ainda antes do calendário eleitoral, porque é fundamental para entrar em vigor. Isso seria o primeiro semestre de 2024, né? Fevereiro até junho, julho, nós temos todas as condições de levar à sanção do presidente Lula essas leis complementares. Porque, apesar das críticas que a gente estava fazendo uma reforma mais abstrata, sem muito detalhamento, a nossa proposta deu mais de 41 páginas. Então, nós também detalhamos bastante na Constituição. Agora, nós vamos regulamentar o funcionamento do comitê gestor, como foi muito bem colocado aqui, como que será a distribuição, que eu acho que vai ser extraordinário para o Brasil, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que substitui a guerra fiscal, os incentivos fiscais que todos perderam, porque as empresas perderam, porque elas passaram a ter custo de produção, porque não se alocou perto da matéria-prima ou do mercado de consumidor, o povo perdeu, porque essa renúncia fiscal não chegou nos preços dos produtos e o Estado perdeu porque ficou sem recursos para investimentos. Então, todos perderam. Então, agora, com o Fundo de Desenvolvimento Regional de 60 bilhões ano, nós temos condições de dar uniformidade ao Brasil, que é um continente, do ponto de vista rodoviário, portuário, ferroviário, de telecomunicação, isso é fundamental para o desenvolvimento do país. Então, acho que nós temos muito trabalho, né, Nilton? Isso mesmo, Reginaldo, bem colocado. E eu faço uma analogia que a reforma tributária é como se fosse o programa Minha Casa Minha Vida. A reforma tributária é a casa que a pessoa recebeu ou que foi indicada para receber no programa. Agora, a casa vem nua e crua. Você precisa colocar a cama, a mobília, o fogão, a geladeira, e cada etapa daquelas que você listou ali é uma dessas partes para construir e entregar a casa e ali, de fato, se transformar num lar. Porque nós estamos, de fato, mudando regras muito estruturais do sistema tributário de consumo. Você imaginar que cada estado da nossa federação tinha uma lei estadual do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Passa a ter agora uma legislação unificada.
Você acaba com o tributo municipal dos mais de 5 mil municípios brasileiros, que é o ISS, para aqueles municípios que têm, claro, e incorpora isso dentro também de um novo tributo, que vai ser compartilhado entre estados e municípios. Então, as regras de distribuição têm que ser automáticas. Você precisa garantir que os municípios e estados não tenham qualquer comprometimento da sua arrecadação, conforme está previsto na PEC. E você precisa também garantir que o Estado, que a nação, a União possa ter a estruturação do recebimento desse tributo e a repartição dele para estados e municípios, além, claro, das compensações financeiras. O Fundo de Desenvolvimento Regional vai garantir que cada estado brasileiro possa investir naquilo que promova mais empregos, não apenas uma política de desenvolvimento através da desoneração tributária, que muitas vezes não chega no consumidor. Fato é que nós estamos mudando no país, inclusive, a regra de tributação sobre geladeiras, para se dar um exemplo do o quanto a tributação desonerada às vezes causa distorções. E nós precisamos também mostrar que a logística no Brasil, ela é muitas vezes comprometedora da capacidade nossa de gerar novos empregos, de gerar novos investimentos no país. Com o fim da tributação na origem e no destino, nós passamos a permitir que o investidor avalie onde eu devo me instalar de acordo não com a tributação, mas de acordo com a logística, de acordo com a minha capacidade de atender melhor o meu cliente, de atender o meu consumidor. Então, essa mudança, que é muito peculiar na reforma, vai permitir que o Brasil passe a ser um palco de investimentos, inclusive estrangeiros, não investimentos públicos, mas privados, por conta da facilitação do processo. Nós simplificamos a tributação brasileira. Muito bem. Dentre essas novidades que foram trazidas pela reforma e que estão dentro desse conjunto ali de grandes regras que precisam ser regulamentadas, tem algumas novidades. Cashback e tem essa nova alíquota que também prevê uma diferenciação da cesta básica, que vocês vão ter que dizer qual é essa cesta básica. O senhor poderia explicar para a gente esses dois itens, por gentileza? Então, William, nós criamos a cesta básica nacional, porque a atual cesta básica tem 1.380 produtos. Então, todas as iniciativas parlamentares legítimas penduraram algum produto na cesta básica. Então, o que nós resolvemos? Vamos criar uma cesta básica verdadeiramente zerada, porque hoje não é verdade que a cesta básica a alíquota é zero, por duas razões. Ela não é nacional, às vezes no estado tem tributação, e a outra razão é que o nosso sistema ele não credita o meio da cadeia, não é débito e crédito, então tem resíduo tributário, seja da semente, seja do plantio, do óleo diesel. Então agora o povo brasileiro vai comer cesta básica, ter acesso à cesta básica sem nenhum imposto e também sem recheio de imposto. Não tem imposto nenhum. Mas nós criamos então uma alíquota reduzida, porque nós vamos trabalhar com 4 alíquotas. A alíquota padrão, a alíquota intermediária para os profissionais liberais, que era uma reivindicação do setor de comércio, a alíquota reduzida e a alíquota zero. Então, o Brasil tinha 460 mil normas, praticamente cada CNPJ no Brasil tinha uma norma. Então, para 4 alíquotas, uma única legislação. Dentro da alíquota reduzida, desses 1.380 produtos, nós vamos devolver o dinheiro para as pessoas de menor poder econômico, que é cashback, né? Ou seja, é devolução do dinheiro. Então, isto hoje custa 40 bilhões para a União. Então, nós vamos ter condição de devolver 24 bilhões para as pessoas de menor poder econômico, onerando em 40% esses produtos. Isso é mais justo, porque quem ganha mais paga um pouco mais, quem ganha menos vai pagar menos. E com esse recurso devolvido, por exemplo, para uma mãe negra, mãe solo, 3 filhos, que recebe R$1.000 do Bolsa Família, o sistema tributário, às vezes, tira dessa família R$300, R$400. Então, em média, nós calculamos devolver os impostos para 72 milhões de brasileiros e brasileiras, em média R$308. Vai fazer muita diferença, mensalmente. Isso vai fazer uma diferença extraordinária para a roda da economia girar,
para melhorar o consumo, melhorar a qualidade de vida, da alimentação, da educação, da saúde dessas famílias. Então, é mais justo. O cashback é uma desoneração mais justa, porque devolve para aqueles que têm menor poder econômico. E é bom dizer, William, que 70% do povo brasileiro ganha até 2 salários mínimos e gastam 100% na compra de mercadoria. Por isso que o sistema tributário, mesmo indireto, sobre consumo, ele vai ser mais progressivo. Porque geralmente se aplica progressividade na renda e no patrimônio. No consumo, primeiro que o nosso sistema não tem transparência. Hoje o imposto é escondido, é por dentro, é embutido, é envergonhado. Agora não, o imposto será por fora. O cidadão vai saber qual que é o preço dessa xícara e qual que é o preço do imposto. É transparente. Então vai ser muito importante para o Brasil. Certo. Deputado Newton, eu queria voltar, o senhor tocou rapidamente numa questão empresarial, o senhor tem um pouco mais esse enfoque. As empresas, a gente já está vendo aí, já estão começando a se repensar, porque o centro de distribuição hoje, que parece ser mais vantajoso, são os grandes centros como São Paulo. Então todo mundo produz em qualquer lugar do país, manda para São Paulo e de lá despacha por uma entrega. Mas parece que essa lógica vai ser quebrada com esse novo sistema. Isso vai fazer com que essas empresas de logística, de distribuição, mesmo os centros produtores, repensem. E parece que o agro também vai ter que fazer uma nova forma de trabalho, né? O senhor poderia explicar para a gente o que pode vir ou alertar os telespectadores? O que vem por aí para eles começarem a se preparar? Por favor. O deputado Reginaldo foi muito feliz na colocação dele a respeito da transparência. E esse é um dos aspectos mais relevantes quando você destaca o imposto. Você coloca um produto que vale 100 mais imposto. Não o produto final por 100 na prateleira hoje, como a gente acostuma ver, ou na prateleira do supermercado ou na vitrine da loja. O fato é que com esse regime atual, muitos produtos escondem tributações enormes. E não são apenas produtos. Serviços como água, luz, telefonia. Você tem uma tributação que é muito maior hoje, em virtude dela ser toda embutida dentro de um valor fechado que o consumidor paga. Nós estamos quebrando isso quando a gente passa a tributação para o destino, ou seja, quem for usuário do serviço, quem for adquirente do produto vai saber quanto é o produto, quanto é o imposto. E isso vai fazer com que esses regimes especiais que acontecem Brasil afora passem a ter menos funcionalidade. Veja só, tem produtos no Brasil que saem de São Paulo, vão para estados em regiões beneficiadas, vou dar o exemplo aqui do estado de Goiás, chega lá, troca a nota fiscal, sem qualquer falcatrua. Sim. É o sistema que funciona. Sai de lá, volta para São Paulo, para poder ser vendido para o consumidor final, porque senão não tem tributação adequada. Nós estamos colocando uma tributação adequada e, mais do que tudo, transparente. Agora, um outro aspecto, além da transparência, é destacar a neutralidade tributária. Foi um dos pontos que nós debatemos muito no grupo de trabalho. Quando você fala de não cumulatividade numa cadeia produtiva, isso acaba afetando as regiões de produção, seja o agro, seja qualquer parte da cadeia econômica brasileira. A não cumulatividade é a capacidade nossa de adquirir um produto dentro de uma etapa da cadeia produtiva e esse produto que tem tributo, ele jogar o tributo como crédito para a etapa seguinte da cadeia. Hoje o que acontece, como o Reginaldo falou muito bem, os resíduos tributários que existem ainda na cesta básica, na maior parte dos alimentos, em outros produtos, fazem com que a não cumulatividade seja interrompida. E isso acaba com a neutralidade tributária, que é o princípio de qualquer tributo sobre valor agregado. E nós colocamos, pela primeira vez na história, a palavra não cumulatividade através da garantia de crédito pleno de toda a mercadoria adquirida, exceto para uso e consumo pessoal, mas com vistas a respeitar esse princípio de neutralidade. O produto que é comprado e é agregado valor, o tributo só é cobrado no final. Só é cobrado para quem é o último usuário, o último consumidor daquele produto. Então isso vai fazer com que o agro, por exemplo, que ainda que com a tributação diferenciada para esse segmento, porque é fundamental para a nossa economia, o agro saiba quanto está custando a sua etapa produtiva sem precisar de muito subterfúgio, sem precisar ficar preocupando em mandar um fertilizante para um outro estado para voltar para o seu estado produtor.
Então vai ter transparência, vai ter facilitação do processo. Além do que, nós inserimos também um valor de até R$ 3.600.000 por ano para que o produtor rural brasileiro não precise aderir às regras do IVA, dos 2 tributos novos. Então ele vai ter facilidade, como ele tem hoje facilidade na tributação do imposto de renda, ele vai ter essa facilidade na tributação sobre o consumo para ficar isento e garantindo que a nossa economia seja cada vez mais competitiva. Certo. A conversa está ótima, mas a gente já está caminhando para o final. Eu queria pedir para o deputado Reginaldo, por gentileza, explicar um pouquinho do o que será esse imposto seletivo e já caminhar para as suas considerações finais, por favor. Então, William, o imposto seletivo vai ser utilizado para produtos nocivos à saúde e também ao meio ambiente, né? Hoje você já tem nas bebidas, nos cigarros, algum setor da economia que tem forte impacto no meio ambiente, que você tem que promover uma transição da nossa economia. Eu acho que o mundo hoje exige uma economia de sustentabilidade, com transição ambiental e ecológica. Então, essa tributação tem essa característica. E nós vamos debater nas leis complementares. Nós vamos discutir nessa legislação complementar quais são esses setores, quais são esses produtos, e aí sim vão receber uma tributação maior. Até porque também, hoje eles já pagam uma tributação muito maior do que a alíquota padrão, porque nós não estamos fazendo um modelo de exceção. Nós temos uma única legislação, vai ter uma alíquota padrão para todos os setores da economia. Então, o imposto seletivo também vem com esta função. Certo. Suas considerações finais, o que o senhor avalia, então, essa reforma? O senhor já disse que ela é a reforma mais estruturante da história, né? É um fato histórico. Acho que quando nós começamos, né, deputado Nilton Cardoso, ninguém acreditava. Em fevereiro, ninguém, né? E a gente conseguiu quebrar essa descrença, conseguir as convergências, né, quebramos dissensos e aprovamos a reforma. Então, é um fato histórico. E eu tenho convicção, vai fazer o Brasil crescer, vai fazer o Brasil produzir empregos, aumentar a renda per capita, porque o povo brasileiro hoje tem uma renda per capita menor do que o povo chinês. Então, nós temos que voltar a fazer o Brasil crescer a renda per capita para aumentar o poder de compra. Até porque a economia brasileira ela é muito dependente do consumo das famílias. 73% do PIB brasileiro vem dos consumos das famílias. Portanto, quanto mais consumo, quanto mais renda o sistema econômico transferir para as famílias, mais economia, mais riqueza e mais PIB nós vamos ter. Muito obrigado. Deputado, também já caminhando para o final, eu queria que o senhor falasse rapidamente, o deputado Reginaldo falou, nós teremos uma alíquota padrão do IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Já se tem uma ideia de qual vai ser esse valor? Tem uma expectativa? E suas considerações finais em seguida, por favor. Em pouco menos de 30 minutos é difícil explicar uma mudança de 40 anos, né? Mas o Reginaldo tem um poder de concisão aqui enorme, muito claro nas suas explicações, foi muito feliz em tudo que disse. Eu quero reiterar que a construção da alíquota, nós torcemos para que seja a menor possível, porque nós trabalhamos para que essa reforma promovesse redução de tributos, não aumento de arrecadação. E como vários setores têm alíquotas diferenciadas da padrão, têm alíquotas reduzidas, têm alíquota zero, o efeito dessas interpelações nesses segmentos é o que vai gerar a alíquota padrão. E a partir da padrão se tira as outras. Então, essa expectativa é de que seja a menor possível e nas leis complementares será possível estruturar melhor o sistema e melhorar os cálculos para isso. Até porque quando nós mudamos da origem a tributação para o destino, você quebra todo o ciclo de cálculo. Então, não há realmente um paradigma desse cálculo. Mas eu queria, nas minhas considerações finais, agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado desse grande deputado Reginaldo Lopes, que fez uma condução maravilhosa dos trabalhos. Lembrar que é um texto do Congresso Nacional. A PEC 45, que deu origem à reforma tributária, foi de autoria do nosso querido deputado Baleia Rossi, também do nosso partido MDB. Então você juntou partidos de diferentes segmentos ideológicos, de pensamento, de trabalho no Brasil, e todos esses partidos unidos conseguiram fazer essa construção que vai também promover uma grande melhoria para os municípios brasileiros. Porque, de fato, nós estamos garantindo que o pequeno município tenha
não só a preservação da sua arrecadação, mas com a mudança nas regras, a maior parte, grande maioria dos pequenos municípios brasileiros, e nisso se destaca Minas Gerais pela quantidade, vai ter... São mais de 800, é isso? Mais de 853. A grande maioria dos municípios vai ter um aumento de arrecadação que ele não espera, que ele não imagina. Então isso é muito positivo para, como o Reginaldo falou, a distribuição de renda, o aumento da renda das pessoas também vem quando o pequeno município está inserido no processo, porque a economia municipal é muito importante para a grande maioria das regiões brasileiras, com pequenas cidades que são os maiores geradores de emprego. Então esse crescimento muito favorável vai mostrar o resultado ao longo dos anos, com o crescimento econômico, o Brasil está de cara nova para o mundo com a reforma tributária. Eu gostaria de agradecer muito a presença dos senhores aqui, desde já fazer um convite. O trabalho no ano que vem continua e com certeza os senhores já estão desde já convidados para voltar a conversar, explicar melhor e para que o país possa entender e compreender melhor toda essa revolução que os senhores estão com a caneta na mão fazendo. Agradeço novamente. Muito bem. Eu conversei com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e com o deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, sobre a aprovação da reforma tributária e os próximos passos para regulamentá-la. Quer saber mais sobre esse tema? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar essa entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.